Então, uma revisão rápida sobre a matéria que teve no bimestre, que foi isomeria espacial e reações orgânicas de adição e substituição. Então, em isomeria espacial, nós veremos isomeria espacial geométrica e isomeria espacial óptica. Então, na isomeria espacial geométrica, tem que ter ligação dupla, que são as insaturações, e também nos carbonos da ligação que tem ligação dupla, tem que ter grupos diferentes, tá? Então, avaliando esse composto carbônico aqui. Então, lembrando que aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono. Então, a primeira condição está satisfeita. Então, entre os carbonos eu tenho ligação dupla. Eu vou analisar os grupos que estão ligados a cada carbono. Então, esse carbono aqui está ligado num CH3. E também tem um hidrogênio que não está aparecendo aqui na fórmula de linhas. Esse carbono aqui está ligado aqui num CH2. E também tem um hidrogênio que não está aparecendo aqui. Então, quando eu avalio os grupos ligados em cada carbono, então nesse primeiro carbono aqui, eu tenho um hidrogênio e um CH3, então grupos diferentes. Nesse carbono aqui, eu tenho um hidrogênio e um CH2, também dois grupos diferentes. Então, este composto tem isomeria geométrica. E aí, para identificar o isômero, basta eu traçar uma linha paralela à ligação dupla e comparar os grupos. Então, nesse carbono aqui, o grupo maior é o CH3, é maior do que o hidrogênio. E nesse outro carbono aqui, é esse outro grupo aqui, ó, que é maior também do que o hidrogênio. Então, os grupos maiores estão de lados opostos. Então, essa isomeria aqui, este é o isômero trans, estão de lados opostos. Se eu quisesse fazer o cis, então basta desenhar a mesma estrutura até a ligação dupla. E nesse carbono aqui, agora eu vou jogar esse grupo para o outro lado aqui, ó. E aí os dois grupos estariam do mesmo lado. Então, se eu traço uma linha, aqui, ó, na ligação dupla, eu vejo que os dois grupos estão do mesmo lado. Então, este aqui é o cis e este aqui é o trans. Vamos ver essa outra cadeia carbônica, tá? Então, eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui. Esse carbono aqui da ponta, além da dupla, tem dois hidrogênios que não estão mostrando. Vamos escrever eles aqui. Esse carbono aqui tem um CH3 e um CH2 aqui na ponta. Então, analisando os grupos ligados em cada carbono. Então, nesse carbono da ponta aqui, eu tenho dois grupos iguais. Como eu preciso de dois grupos diferentes, apesar desse carbono ter dois grupos diferentes, ó, um CH2 e um CH3, mas esse carbono aqui, dois grupos iguais. Então, esta cadeia carbônica, apesar de ter ligação dupla, não tem isomeria geométrica, tá? Porque os grupos têm que serem diferentes. Então, fazendo o exercício aqui da lista, temos enunciado que está falando sobre os isômeros, que tem fórmula molecular iguais, mas a estrutura é diferente, como é que os átomos estão distribuídos. E aí está perguntando sobre o C4H8. Então, no C4H8 eu tenho duas possibilidades. Então, eu tenho 4 carbonos, posso ter a dupla na extremidade, e aí eu tenho 4 carbonos, posso ter essa dupla aqui no meio. Se eu desenho a dupla entre esses dois carbonos, exatamente
esse composto aqui, só girei ele, tá? Ó. Então, o que eu estou dizendo que é isso aqui, ó. 4 carbonos, a ligação dupla, tá? Então, esse aqui é a mesma coisa do que esse. Então, não faz sentido representá-los. Então, neste composto aqui, então no carbono, eu tenho 2 hidrogênios. Então, 2 grupos iguais. Então, nessa situação, esse composto, se eu tivesse a ligação dupla com o carbono da extremidade, não tem isomeria geométrica. E aí, neste composto aqui, eu tenho carbono, carbono, carbono e carbono. Então, esse carbono aqui está fazendo 3 ligações, ele tem um hidrogênio. Este carbono aqui está fazendo uma ligação, tem 3 hidrogênios. Esse carbono aqui está fazendo 2 ligações, então tem um hidrogênio aqui. E esse carbono aqui está fazendo uma ligação, então tem 3 hidrogênios. Então, nesse carbono aqui, está sendo mostrado, ele está ligado num CH3 e num H, 2 grupos diferentes. Nesse outro carbono da dupla, ele está ligado num hidrogênio e num CH3, então 2 grupos diferentes. Então, e aí eu posso traçar uma linha paralela aqui na ligação dupla, e aí eu vejo que os grupos maiores estão de lados opostos. Então, este composto é o trans. É possível também representar o cis, basta colocar o CH3 e o CH3 do mesmo lado, em relação a uma linha imaginária aqui na ligação dupla. Então, ó, o CH3 e o CH3 agora estão do mesmo lado. Então, esse seria o cis. Então, eu tenho 2 possibilidades nessa molécula, o trans e o cis. Então, a resposta aqui seria a letra B. 2 possibilidades. Em isomeria óptica, o carbono que vamos avaliar tem que ter 4 grupos diferentes. E aí o carbono, quando tem 4 grupos diferentes, é chamado de carbono quiral, ou se não, carbono assimétrico. Significa que ele não tem simetria. Bom? Então, avaliando a cadeia carbônica, avaliando cada um dos carbonos. Então, nesse carbono aqui, Então, nesse carbono aqui, temos 3 hidrogênios, porque ele tem uma ligação só. Então, no final das contas, temos 3 grupos iguais. Esse outro carbono aqui tem 2 ligações, então faltam 2 hidrogênios. 2 grupos iguais de novo. Então, 2 grupos iguais. Não tem isomeria óptica. Este carbono aqui está ligado num CH3, está aqui na ponta. Está ligado num OH. Está ligado num C, que tem 2 ligações. Então, faltam 2 hidrogênios, que é um CH2. Depois aqui tem um outro CH2. E aqui na ponta um CH3. Então, ó, esse carbono está ligado num CH2, CH2, CH3, num OH, num CH3 e num CH2, CH3. Então, esse carbono está ligado em 4 grupos diferentes. Então, esse carbono é um carbono quiral. Denotamos ele aqui com asterisco, porque tem os 4 grupos diferentes. Então, ele é um carbono assimétrico, quiral. Esse carbono, 3 grupos iguais. Esse carbono,
2 grupos iguais, esse carbono 2 grupos iguais, e esse carbono 3 grupos iguais. Então, temos somente um carbono quiral. Tá? Então, pegando aqui o exercício da lista, então tenho essa cadeia, tem que ver qual é a característica verdadeira. Então, possui cadeia carbônica ramificada. Então, tem uma ramificação aqui, ó. Saturada. Saturada só tem ligação simples, mas tem uma ligação dupla aqui, uma insaturação. Então, essa aqui é falsa. Só possui ligações sigmas. Então, de novo, a ligação dupla aqui, que é uma ligação pi. Então, isso aqui também é falso. Possui 2 átomos de carbono terciário. Então, tem um carbono que tem que ser vizinho de 3 carbonos. Então, esse carbono aqui, começando aqui o carbono da dupla, ele é vizinho de um carbono. Então, esse carbono aqui é primário. Esse carbono da dupla aqui é vizinho desse e é vizinho desse outro. Então, é um carbono secundário. E esse carbono é vizinho desse carbono secundário, é vizinho desse carbono e é vizinho desse outro aqui. Então, vizinho de 3 carbonos. Então, ele é terciário. Esse CH3 é vizinho só de um. Então, ele é primário. Esse CH2 é vizinho deste carbono e é vizinho deste outro carbono. Então, esse carbono aqui é secundário. E esse carbono da ponta aqui, esse CH3, é vizinho só de um. Então, ele é primário. Então, temos somente um carbono terciário e não 2. Então, essa aqui também é falsa. Então, apresenta isomeria cis-trans. Então, para apresentar isomeria cis-trans, tem que ter isomeria geométrica. Então, a gente tem aqui a ligação dupla, ok? Mas no carbono da dupla, olha, eu tenho neste um hidrogênio e outro hidrogênio, 2 grupos iguais. Então, isso aqui também é falso. Então, no final das contas, devo ter um carbono assimétrico. Então, ó, esse carbono, 2 grupos iguais, não é assimétrico. Esse carbono tem dupla, então ele não está ligado a 4 grupos, ele está ligado no máximo a 3 grupos, que é o hidrogênio, esse CH2 e esse outro carbono. Esse carbono terciário está ligado em um hidrogênio, está ligado neste grupo todo, está ligado no CH3 e está ligado neste outro grupo, né? E aí, se vermos, podemos ver aqui que as quantidades de hidrogênio são diferentes, desse grupo aqui à direita e esse grupo à esquerda do carbono. Então, grupos diferentes. Então, essa é a alternativa verdadeira. Ok? Então, letra E. Em reações de adição. Reações de adição ocorrem quando temos ligação dupla ou ligação tripla. Então, tem que ter insaturação. Tá? Se eu tenho insaturação, existe a possibilidade de ter reação de adição. Se não tiver insaturação, não tem reação de adição. Tá? E aí, a primeira que nós vemos aqui é a hidrogenação, que é a adição de hidrogênios. Então, um hidrogênio vai ser adicionado em um carbono, outro hidrogênio vai ser adicionado no outro carbono. E aí a ligação dupla se rompe. Então, eu escrevo a mesma cadeia carbônica, só que agora sem a ligação dupla, porque os hidrogênios foram adicionados. Nessa outra molécula aqui, a mesma situação. Então, eu tenho um hidrogênio sendo adicionado em um carbono, um hidrogênio sendo adicionado num outro carbono. E aí, representando o composto, mantive os carbonos na mesma estrutura, só que a ligação dupla deixou de existir, porque os hidrogênios foram adicionados. Nesse terceiro exemplo aqui, a mesma situação. De novo, hidrogenação. Então, um hidrogênio num carbono, um hidrogênio num outro carbono. Escreva a cadeia carbônica e não escreva a dupla, porque sofreu adição de hidrogênio. Se temos uma situação diferente, em que eu tenho
um hidrogênio e um outro grupo que não é um hidrogênio, aí a regra é a seguinte: o hidrogênio vai ser adicionado no carbono que tem mais hidrogênios, o outro elemento vai ser adicionado no carbono que tem menos hidrogênios. Isso os carbonos da dupla ou da tripla. Então, aqui, ó, tem um carbono, tem um carbono. Esse carbono aqui está ligado num CH3, está ligado aqui num CH2 e tem a dupla. Então, ele já tem 4 ligações. Esse outro carbono tem a dupla e está ligado nesse outro carbono. Então, falta um hidrogênio aqui, ó. Então, entre os carbonos da dupla, esse carbono é o que tem menos. Ó, esse tem um hidrogênio, esse não tem nenhum. Então, o hidrogênio vai entrar neste carbono e o cloro vai entrar no outro carbono, que tem menos hidrogênio. Então, como é que vai ficar a representação? A cadeia carbônica permaneceu a mesma. Não preciso representar na fórmula de linhas o hidrogênio. E o cloro, que foi adicionado nesse outro carbono. Então, é isso que temos. Mesma situação aqui. Aqui, então, eu tenho um carbono, um carbono. Então, esse carbono tem 3 ligações, ó, 1, 2, 3. Falta um hidrogênio. Esse carbono, 1, 2, 3. Falta um hidrogênio. Os dois carbonos são iguais na quantidade de hidrogênio. Então, o cloro tanto pode ser adicionado neste carbono, e aí a cadeia carbônica, ó, permaneceu a mesma, só que agora eu tenho a adição do cloro, só que o cloro também pode ser adicionado neste outro carbono, já que eles são iguais. Então, eu tenho 2 produtos formados, ó. A cadeia carbônica permaneceu a mesma e o cloro foi adicionado ou nesse segundo carbono ou nesse terceiro carbono. Tá? Então, 2 produtos formados. Os hidrogênios também foram adicionados, só não estão sendo mostrados, já que estamos representando a fórmula de linhas. Nessa outra situação aqui, tem o carbono. Então, temos o carbono aqui, tem outro carbono aqui. Esse carbono, 1, 2, 3, 4 ligações, não tem hidrogênio. Esse carbono, 1, 2. Então, faltam 2 hidrogênios. Então, esse hidrogênio aqui vai ser adicionado no carbono que tem mais hidrogênios. O cloro vai ser adicionado no carbono que tem menos hidrogênio. E eu não tenho outra possibilidade, já que os carbonos têm quantidades diferentes de hidrogênio. Então, escrevo a cadeia carbônica. Não represento a dupla, porque ela foi quebrada, já que sofreu adição. E o cloro foi adicionado à cadeia carbônica. A mesma situação ocorre com a hidratação. Então, vou adicionar água. Então, o hidrogênio vai entrar no carbono com mais hidrogênio. O OH vai entrar no carbono com menos hidrogênio. Então, eu tenho os carbonos aqui da dupla. Esse carbono aqui, 1, 2, 3, 4. Então, o OH vai entrar nele, já que ele não tem hidrogênio. E esse carbono aqui, 1, 2, 3. Então, tem o hidrogênio aqui, ó. Então, o hidrogênio vai entrar nesse outro carbono. Então, representando a cadeia carbônica, ó, mantive a mesma. E o OH foi adicionado nesse carbono. Então, ele aqui, ó, OH. Aqui é a mesma situação. Essa aqui é parecida com a anterior, lá com o cloro. Então, tenho o hidrogênio e o OH. Aqui eu tenho um carbono, outro carbono. Esse carbono tem 3 ligações, falta um hidrogênio. Esse outro carbono tem 3 ligações, falta um hidrogênio. Então, eles são iguais. Então, o OH pode ser adicionado neste carbono. E aí temos este produto sendo formado.
mas o OH também pode ser adicionado nesse outro carbono, já que eles são iguais. E aí temos outro produto sendo formado. Ó, a cadeia carbônica foi mantida e o OH foi adicionado nesse segundo carbono e não nesse terceiro aqui, tá? As duas possibilidades. E o último aqui, a mesma situação. Aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono. Esse carbono aqui, 1, 2, 3, 4, então não tem hidrogênio. Esse carbono da ponta, 1, 2, então faltam 2 hidrogênios. Então esse hidrogênio vai entrar no carbono que tem mais hidrogênio da dupla. Então vai ser adicionado aqui. E o OH vai entrar no carbono da dupla que tem menos hidrogênio. Então, representando a cadeia carbônica e o OH sendo adicionado. Então, na questão aqui, temos o limoneno, né? Então, e aí está dizendo que o íon permanganato, que é este grupo aqui, o MnO4-, ele reage quando tem ligação dupla. E aí forma álcools. Ó, adicionou OH. Tá? Eu tinha dupla, agora eu não tenho mais a dupla porque foi adicionado OH. O mesmo aconteceu aqui, nessa extremidade. Ó. Tenho dupla, quando eu vejo, eu não tenho mais a dupla, tenho ligação simples e tenho OH. Aí o exercício pergunta aqui, qual outro composto também vai acontecer isso? Então, basta eu identificar aquele, eu preciso ter ligação dupla. É uma reação de adição. OH foram adicionados. Então, se eu olho aqui, ó, no nome, eno, tenho ligação dupla. Então, essa é a alternativa verdadeira. Aqui é um alcano, terminação ano, só ligação simples. Aqui também, ó, ligação simples, AN. E aqui, de novo, AN, que é ligação simples. Tá? São alcanos. Então, toda vez que eu tenho ligação simples, AN. Se eu tenho ligação dupla, é N. Tá bom? E aí, agora, para terminar, reação de substituição. Então, na reação de substituição, então, por exemplo, vamos reagir isso aqui com BR2. Então, BR, que é o BR2. Então, o que vai acontecer? O bromo, um dos bromos vai capturar um dos hidrogênios que tem nos carbonos e o outro bromo vai substituir o hidrogênio. Mas os carbonos têm reatividades diferentes. Então, significa que um carbono terciário vai reagir mais facilmente por substituição do que um carbono secundário, que vai reagir mais facilmente do que um carbono primário. Isso não significa que eles não vão reagir, mas significa que o produto principal sempre vai ser daquele carbono que tem a prioridade. Então, primeiro, analisando aqui os carbonos, esse carbono aqui é primário, esse carbono aqui é secundário, este carbono é secundário, este carbono aqui também é secundário e este carbono é primário. Então, significa que estes carbonos, os secundários, vão ter prioridade na reação. Tá? Então, quando a reação acontecer, um dos bromos que substitui o hidrogênio vai entrar nesses carbonos. Então, a cadeia carbônica, o bromo substitui o hidrogênio. Como esse carbono aqui é diferente desse carbono,
que aqui eu tenho um carbono vizinho de um primário e esse carbono aqui é vizinho de dois secundários. Então, eu vou ter outro produto. Então, significa que o bromo também, ó, pode ter sido adicionado aqui. Então, esses dois são os produtos principais, já que o secundário tem prioridade ao primário. Mas eu também tenho a possibilidade de formar o bromo substituindo aqui o hidrogênio na ponta, ó. O bromo substituiu o hidrogênio. E o outro bromo capturou um dos hidrogênios. Então, eu tenho HBr. Aí, às vezes, pode se perguntar o seguinte: ah, mas eu só tenho dois bromos. De onde vieram esses outros bromos todos? Não podemos esquecer que todas as vezes que a gente escreve uma reação química aqui, então eu não coloquei nenhum número aqui na frente, então significa que isso é um mol. É uma questão molar. E um mol é 6,024 vezes 10 a 23. Então, significa que, quando eu escrevo BR, eu tenho 1 mol dessa molécula. Então, eu tenho essa quantidade toda aqui de moléculas. Eu não tenho uma molécula só de bromo. Então, é por isso que eu tenho as possibilidades todas acontecendo. Então, vamos para o próximo aqui, ó. Nessa próxima situação, então, avaliando todos os carbonos, esse carbono aqui é primário, esse carbono é secundário, vizinho de 2. Esse carbono aqui é terciário. Esse carbono, vizinho de 2, é secundário. Esse carbono é vizinho de 1, ele é primário. E esse carbono aqui é vizinho de 1, ele é primário. Então, o terciário tem prioridade. Então, na hora que eu reagisse com o BR2, que é o BR-BR, então, quais são as possibilidades? Eu tenho a primeira possibilidade, o terciário, já que a prioridade é dele. Então, ele vai ser o produto principal. A cadeia carbônica, mantive ela, um dos bromos substituiu um dos hidrogênios que havia aqui. Então, escrevo o bromo. Aí, agora, eu tenho os carbonos secundários. Os dois são iguais, estão na mesma posição. Um carbono secundário que é vizinho do primário e terciário. Um carbono secundário que é vizinho do primário e terciário. Então, eles são iguais. Então, basta escrever só um deles. Mantive a cadeia carbônica e o bromo substituiu um dos hidrogênios. Agora, eu tenho os carbonos primários. Ó. Então, tem os carbonos primários. Mas aí eu vejo que esse carbono primário está ligado a um secundário. Esse carbono primário está ligado a um terciário. Então, eles são carbonos primários diferentes. Então, eu vou ter produtos diferentes. Mantenho a cadeia carbônica. Posso substituir o hidrogênio pelo bromo neste carbono. Então, mais posso substituir também o hidrogênio neste carbono. Então, mantenho a cadeia carbônica e o bromo substitui o hidrogênio. Tá? Então, tenho esses 4 produtos, não esquecendo mais o HBr, que não é um produto que nos interessa. O que consideramos aqui são só as cadeias carbônicas, os produtos de cadeias carbônicas. Então, tenho 4 produtos. Tá? 4 produtos diferentes. Então, no outro aqui, ó, avaliando esse, temos um carbono primário, carbono secundário, carbono primário, primário e terciário. Então, teremos produtos diferentes. Então, reajo com BR2. Então, o que vai formar? A prioridade é no terciário.
Eu escrevo a cadeia carbônica e o bromo substituiu um dos hidrogênios, o hidrogênio que tem aqui. Então, ó. Mas eu também tenho a possibilidade de ter acontecido no secundário. Então, o produto principal foi esse, o terciário. Os outros são produtos intermediários, secundários. Então, o bromo vai substituir o dos hidrogênios que tem aqui, no carbono secundário. Então, escrevo a cadeia carbônica e o bromo que substituiu o hidrogênio. E aí, temos os carbonos primários. E aí, ó, esse carbono primário é vizinho de um terciário. Este carbono primário é vizinho de um terciário. Então, esses dois são iguais. Mas esse carbono aqui é vizinho de um secundário. Então, são diferentes. Então, terão produtos diferentes. Então, a cadeia carbônica, o bromo sendo adicionado nesse carbono primário. Então, substituiu, né? Substituiu aqui o hidrogênio, mais o bromo substituindo aqui no outro. Mantive a cadeia carbônica e o bromo substituiu o hidrogênio. Bom? Então, a última questão aqui. Quero saber quantos produtos monoclorados. Então, vou substituir um hidrogênio por um cloro no 2,4 de metilpentano. Tá? Então, vamos escrever. Tem o pentano, 5 carbonos. No carbono 2 e no carbono 4, eu tenho duas vezes o metil. Então, no carbono 2, no carbono 4, estão contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 2, no carbono 4, tem o metil. Então, essa é a cadeia. Quero fazer substituição. Então, vou reagir com cloro, Cl2. Ou, se preferir, ClCl. Então, um dos cloros captura um dos hidrogênios, forma HCl. Então, forma HCl. Mas não é um produto que me interessa, tá? Eu quero saber os produtos que tenham cadeias carbônicas. Então, o outro Cl vai substituir o hidrogênio que saiu aqui com o cloro. Então, quais são as possibilidades? Então, primeiro vamos numerar cada um dos carbonos para saber o que eles são. Então, esse carbono é primário, esse carbono é primário, este carbono é primário e este carbono é primário. Esse carbono é vizinho aqui de um carbono terciário, esse carbono é vizinho de um terciário, este carbono é vizinho de um terciário e este carbono é o vizinho de um terciário. Então, esses primários são todos iguais. Então, esse terciário é vizinho de um primário, de outro primário e de um secundário. Então, esse carbono é igual a esse carbono. Então, eu tenho esse secundário aqui também diferente. Então, eu tenho essa possibilidade, se ligar no primário, já que todos os primários são iguais. Essa possibilidade, esses dois são iguais. E essa possibilidade. Então, temos 3 possibilidades diferentes. Então, essa é a alternativa correta. Tá bom? Então, é isso aí e até mais.